Nova Estela Ciência e Debate, um programa da TV PUC São Paulo, programa que conta com o apoio do Programa de Estudos Pós-Graduados em História da Ciência da PUC e que semanalmente traz ao público de São Paulo, do Brasil, do mundo, né? Estamos aqui na TV PUC, mas estamos também no YouTube e cada semana o Nova Estela, já há uma década, traz algum tema sobre a ciência do presente, a ciência do passado, a ciência do futuro, a ciência que transforma para o bem e para o mal a nossa vida, nosso cotidiano, e que hoje tem alguém muito especial, não é do nosso programa de História da Ciência, mas é uma colaboradora, já esteve aqui nesse lindo espaço do MIS, comentando o Vampiro de Düsseldorf, estará novamente conosco em breve, comentando o Enigma de Caspar Hauser, a Laura Trachtenberg Hauser. A Laura é graduada em História, vamos ver a colinha, pela Universidade de Panthéon-Sorbonne, muito linda, lá em Paris. Possui um mestrado em Mediação Cultural pela Universidade Sorbonne Nouvelle. Seus principais estudos discorrem sobre os diversos conceitos ou discursos relativos ao que definimos como cultura e seu impacto social através das políticas e instituições culturais no Brasil e na França. Atuando em meio à organização e coordenação de diversos projetos culturais, obteve experiências marcantes, como, por exemplo, assistência à coordenação do setor das atividades culturais do Memorial Shoah de Paris, muito forte, né? Estamos aí com o neonazismo surgindo na Europa, negando o Holocausto, Shoah, e você participou desse importante empreendimento. Esteve aqui conosco, aqui nos melhores lugares do Brasil, que é a FLIP, né, Festa Literária de Paraty, e pesquisa para a apostila de formação para mediadores da linda exposição Gênesis do Sebastião Salgado. É também assessora política do Consulado de Israel, através da qual ela já deu uma super dica de um livro que eu vou deixar em segredo aqui ainda, né, que estamos preparando, da Eduque, sobre temas muito importantes para nosso presente e nosso futuro. Laura, muito bem-vinda ao Nova Estela. Hoje eu queria que você conversasse conosco, focando na tua tese, tua dissertação de mestrado, teu trabalho lá na França, porque, na verdade, às vezes a gente tem muito ênfase nas ciências exatas, né? Física, química, biologia, matemática, e eu gosto muito quando eu tenho a oportunidade de dar uma virada e falar um pouco das ciências humanas, ciências sociais, e eu queria que você falasse um pouco, então, como é que surgiu esse teu trabalho em mediação cultural, sociologia da cultura. Bem-vinda. Bom, muito obrigada pelo convite. Fico muito feliz em estar aqui, até porque, bom, eu admiro muito a PUC em geral, como instituição, mas também o MIS, então estou me sentindo bastante em casa. Ótimo. Fique à vontade. Bom, como você explicou, eu fiz um mestrado em cultura, em mediação cultural, que basicamente quer dizer como a gente fica, como é que a gente media a cultura e o público, como que a gente entende cultura e arte e passa isso para o público. Mais especificamente, porque isso pode ser muito vasto, eu fiz algo na sociologia da cultura. Sociologia da cultura estuda arte e cultura como fenômenos sociais absolutamente normais. Como se estudaria uma cadeira, como se estudaria uma roupa, a gente estuda cultura e arte. O que isso quer dizer? Bom, é pegar um fenômeno, qualquer fenômeno artístico, por exemplo, a gente estuda muito aqui no Brasil por que a bossa nova foi valorizada e o samba demorou tantos anos para ser valorizado. Isso é um fenômeno social. Por que o funk carioca é uma música que é muitas vezes desvalorizada, mas ela toca em festinhas de 15 anos da elite paulista? Isso é outra pergunta que a gente faria. O que eu estudei particularmente foram instituições culturais. Então, como a cultura é institucionalizada no Estado? Então, através dos ministérios da cultura da França e do Brasil, através do SESC, que eu acho uma instituição maior aqui no Brasil também, e do Museu do Quai Branly, na França, que é chamado Museu das Artes Primitivas, o que é em si já um termo muito problemático hoje em dia.
Então eu fui mais ou menos por aí. O tema se mostrou muito, muito vasto, então eu tive que escolher instituições para comentar, para me darem um caminho. Mas todo mundo me perguntava, mas você está comparando instituições tão diferentes assim? E não, eu não estou... Países diferentes, eu não estou comparando as instituições, a programação das instituições. Eu estou comparando o que essas instituições específicas entendem como cultura. E como as políticas dela decorrem disso, desse conceito inicial. E o que você conta para nós aí, principalmente pegando duas realidades tão distintas, né? A França a gente tem assim, conta como um país com uma fortíssima tradição cultural, fortíssima incentivo à cultura, pelo menos como a gente vê aqui de longe lá, enfim, também pelas realizações em música, cinema, arte, tudo. E o Brasil, vamos dizer assim, a gente está aqui na Secretaria da Cultura, né? E a gente fala, puxa, é a secretaria menos valorizada no nosso estado, na nossa prefeitura, né? Como que você conseguiu avaliar essas realidades distintas, como isso tudo reflete naquilo que o Estado ou essas instituições que esse museu e o SESC aqui no Brasil realizam, né? Bom, para entender isso, enfim, para começar esse projeto todo, eu tive que entender, primeiro, que existiam vários diferentes conceitos de cultura. O primeiro conceito de cultura que surgiu, a gente fala, é cultura com C maiúsculo. Isso já é bastante significativo, porque é a cultura das belas artes, do século XVII, daquelas pinturas mais clássicas. E quando a gente fala clássico, isso remete a greco-romano também. E são as tradições que, sobretudo, a França impôs. Então, assim, até hoje é engraçado que a gente tem uma arte contemporânea enorme, a gente tem um mercado contemporâneo de arte enorme, que são aquelas coisas que normalmente pessoas normais não entendem, mas que estão aí. E quando se fala em arte, a primeira coisa que a gente pensa é um quadro do século XVII. A gente não pensa em Duchamp, a gente não pensa numa privada como obra de arte. A gente pensa numa pintura clássica, porque isso está no nosso inconsciente e foi muito forte. E a França foi uma das guardiãs dessas belas artes. Porque, bom, tem muitos motivos, mas o interessante, a liga que eu achei entre os dois países, foi que esse modelo foi chamado de modelo de civilização. Civilização. Por que civilização? Porque eles realmente acreditavam que era um modelo civilizatório mais evoluído. E que isso daria direito, não só direito, pensavam que estavam fazendo um bem, em levar esse modelo para as colônias. E que tudo aquilo que fosse visto nas colônias era automaticamente inferior. Então, o que aconteceu, por exemplo, no Brasil? Os portugueses vieram com esse conceito de civilização, de que as belas artes eram a cultura com C maiúsculo e que só essa cultura prestava. Depois disso, esse conceito foi mudando com a vinda da antropologia, por exemplo. Aí a gente tem uma visão de cultura antropológica. O que é a cultura antropológica? São os valores, são as raízes, são tudo que entorna a nossa realidade como seres humanos. Então, nesse conceito, todo mundo tem uma cultura. Se você está vivendo, você tem uma cultura. O Danilo de Miranda do Sesc tem uma frase maravilhosa, que é: respirar não é cultura porque é biológico, mas a maneira como você respira é. Ritmo. Um exemplo disso, por exemplo, as crianças marroquinas que vieram para a França, imigraram, tinham o hábito de cuspir, porque no Marrocos é normal cuspir, na França não é. Deu mal educado. Um super problema na escola, até por higiene, falaram com os pais, falaram com as crianças, e as crianças começaram a sufocar em sala de aula, porque cuspir era maneira de respirar também. Então, até o respirar é cultural. Daí vem a cultura popular, que também é outro termo problemático, porque popular, na verdade, se opõe completamente ao que é erudito e o que é das belas artes. Então, por hora, foi totalmente subjugado, foi aquela questão do samba, por exemplo, que por anos ficou como uma música das favelas e teve que virar uma bossa nova, para ser, que alguns falam que é o samba branco, para que pudesse ser valorizado. Samba de Ipanema. Pois é. Então, assim,
esses conceitos influenciaram demais nas políticas culturais. E hoje até essa cultura popular, para algumas pessoas, é supervalorizada. Por exemplo, todos os projetos sociais que se fazem, por exemplo, nas favelas, ligados à música, tem muito batuque. Aí uma vez um político cultural falou, tudo bem ter o batuque, mas por que não pode ter música clássica também? Por que não podem ter outras escolhas? Porque a gente parece que inverteu a moeda em algum ponto e a cultura popular virou o principal, talvez. Justamente porque foi subjugada durante tanto tempo e hoje virou uma resistência. Mas ainda o que é a cultura, as belas artes têm um peso gigantesco. Então, na França, isso começa, óbvio, pelas belas artes e pelos reis, pelos mecenas, como uma forma de magnificência. A arte tem uma aura quase sagrada para os reis e era uma forma de mostrar poder, de mostrar riqueza. Aqui no Brasil, a gente não teve isso porque fomos uma colônia. A gente teve um pequeno período quando a família real veio para o Rio de Janeiro, então as únicas construções de teatros e instituições culturais, entre aspas, foram lá. Isso começa a surgir em 1930, mais ou menos, com Getúlio Vargas. Ele cria o IPHAN, o Patrimônio Histórico, mas sempre com aquela ideia de belas artes. Então, é engraçado ver que tudo que era patrocinado como cultura naquela época eram, por exemplo, prédios com uma arquitetura europeia. E hoje nós temos terrenos de Umbanda que são também tombados. Ou seja, houve uma evolução no que a gente entendia como cultura. E, bom, daí você estudou, como eu estava dizendo, né, o SESC, né? Uhum. E comparando com o Museu da França, né? Você viu semelhanças, proximidades? Então, eu vi sobretudo nisso, no SESC e o Museu do Quai Branly, é bastante interessante, porque eles têm visões muito distintas do que é cultura. O SESC, como instituição, tem uma visão muito antropológica do que é cultura, é o que o Danilo de Miranda falou. Que respirar não é cultura, mas como você respira é. E o SESC entende esporte como cultura. O SESC começou em 45 como algo para o bem-estar dos comerciários, mas depois e bem-estar naquela época era saúde, basicamente, tinha uma colônia de férias, que até hoje existe também, e hoje a cultura impera no SESC, sobretudo em São Paulo, ou seja, a noção de bem-estar também mudou. A cultura faz parte dela, a cultura tanto quanto manifestação artística, shows, cinema, enfim, mas biblioteca. Eles entendem tudo isso como cultura e uma cultura muito diversa, desde do popular até o clássico. O Museu do Quai Branly é uma instituição muito problemática. Até achei que eu fosse bombar nesse mestrado por ter criticado muito essa instituição, deixando claro que é uma instituição que eu gosto também, mas tem conceitos muito problemáticos ali, porque a começar pelo termo de arte primitiva. A arte primitiva quer dizer, literalmente, a arte que foi feita por povos primitivos, ou seja, aqueles antes da civilização, que é esse conceito de belas artes. Aí já temos um problema, porque que conceito você está usando para definir uma instituição? Mas é mais problemático ainda, porque os objetos que estão lá, que eram chamados pelo Franz Boas, que foi um grande antropólogo, de objetos de civilização, ou seja, desde canecas até bacias, até turbantes, que foram usados por aquelas antigas civilizações da Oceania, da África, por exemplo, são tratados como objetos de arte. Mas nenhum desses povos disse que aquilo era arte. Ou seja, uma visão europeia em cima daqueles objetos que faziam parte daquelas culturas. Então, e que no início, no meio para o fim do século XIX, foram redescobertos pelos europeus. Antes eles faziam parte de gabinetes de interesses de gente muito rica, na Inglaterra, na França. Assim, eram
coisas da parte da magnificência também, mostrar poder e mostrar interesse por parte desses objetos que vinham de colônias. Tipo máscaras, por exemplo. E aí, principalmente os artistas europeus começaram a ter interesse em redescobrir aquilo. Por exemplo, o Gauguin foi para o Tahiti, que é algo que marca muito a carreira dele, e começa a redescobrir aquilo como objeto de arte, como descoberta estética. E eis que, em 2003, o Jacques Chirac anuncia esse museu como parte de muitas outras iniciativas na cultura. E num momento em que o multiculturalismo estava em voga, no momento que ele queria se aproximar da África também, ele foi responsável por programas, um programa chamado France-Afrique, que eram ligações com a África. Ele também ajudou muito na questão da AIDS, naquele continente. E eis que surge esse museu para privilegiar essas artes primitivas. Esse museu foi extremamente criticado depois pelos especialistas africanos, por especialistas dos Estados Unidos também, porque, apesar das boas intenções, o conceito que está ali é totalmente europeu. Não é um conceito antropológico, então tentaram valorizar aquilo chamando de arte, e uma arte no conceito europeu, por objetos que nunca foram estabelecidos como artes por aquelas populações. Então você entra no museu e é lindo, de fato, é lindíssimo, é difícil não se apaixonar. Mas os objetos estão divididos por região, isso é a única divisão que existe. Tem o nome dos objetos ali, mas não tem mais nenhuma mediação. Não tem nenhum texto, ou tem pouquíssimo texto. E os objetos estão lá para serem apreciados esteticamente e fora do seu contexto. E eu acredito que você deve ter abordado um tema que até de vez em quando volta ao debate aqui no Brasil, né? A questão da presença, não presença, relação conflituosa, harmoniosa entre o Estado e a arte, o Estado e a gestão desses equipamentos. Por exemplo, nós aqui no MIS atualmente somos uma OS, né? Então tem gente que critica, tem gente que elogia, né? A OS ela faz uma certa mediação, quer dizer, não é o Estado exatamente que programa o nosso encontro aqui, né? Na verdade, existe uma organização social, como Amigos do MIS, né? Que, de certa forma, legitimam o que nós estamos fazendo, né? A programação, o bom ou não bom andamento das coisas e tudo. E tem gente que fala, não, mas isso tinha que ser função direta do Estado, né? Então, como você vê essa questão da intervenção, participação do Estado nessas instituições? Então, como você mesmo já deu a resposta, a relação entre Estado e cultura e arte é bastante conflituosa. Porque o Estado sempre, ouso dizer que sempre foi um gestor da cultura. Ele sempre investiu de alguma maneira em cultura. Como diz o Teixeira Coelho, que é um dos nossos grandes especialistas em cultura, as políticas culturais existem desde que a primeira pessoa pagou pelo primeiro ingresso no teatro. Isso é fato. Uma das características da nossa época contemporânea existe uma transparência nas políticas culturais. O Estado agora oficializou, desde o século XX, sobretudo, mas final do XIX também, que ele tinha um papel sobre a cultura, mas isso sempre existiu. Por exemplo, na França, desde os reis, no Brasil, com a chegada da família real aqui. Então, o Estado se coloca como gestor de cultura muitas vezes. Por quê? Porque a cultura, a arte, é um fator maior de mediatização dos valores do Estado. Então, assim, todas as festas culturais, festa de independência, a festa do final de alguma guerra, por exemplo, eles são todos teatros culturais, é o que a gente chama. O museu, a gente chama, é a festa da história. Então, também é uma forma de colocar exaltação do que foi. E de transmissão dos valores do Estado. Então, de alguma maneira, a cultura pode justificar o poder. Pode justificar uma autoridade. Pode ser um pão e circo também.
Mas, por outro lado, arte e cultura também podem ser resistência. Pode ser uma forma de pensamento nova, vide Semana de Arte Moderna, que mudou a forma da gente pensar, que mudou a forma da gente ver as coisas, que teve um papel maior no que a gente entende por cultura também no Brasil, de valorização do que a gente tinha aqui nesse país. Ainda que as vanguardas fossem, a princípio, europeias, a apropriação dela pela Semana de Arte Moderna, antropofagia, to be or not to be, foi essencial para a gente. Então o Estado fica nessa entre crítica e legitimação. Eu acho que o Weber falou que tem 3 formas de legitimação. Uma é o carisma, outra é o poder e outra é a sacralidade, se eu não me engano. É por aí. E a arte tem essas 3 coisas. Ela legitima pela história, ela legitima pela áurea e ela legitima pelo poder também. Então, tudo isso gera uma relação de fato conflituosa. Para o Estado é mais interessante também ter os artistas, ter os intelectuais do lado dele. E, por outro lado, o papel do artista e do intelectual é criticar. É criticar o que ele acha injusto. E o poder, às vezes, muitas vezes é. Outra forma de usar política e Estado política e Estado, olha, ato falho, mas cultura e Estado é através do que a gente chama de soft power, que é o poder da cultura na diplomacia. Esse termo foi inventado em 2003 pelo Soft Power. Pelo Joseph Nee, que é um professor americano, e, segundo ele, é o poder pela atração, pela sedução, que se opõe ao hard power, que é o poder pela agressão e pela coerção, pela guerra, pela intimidação. E nisso a cultura tem um papel enorme. Por exemplo, quem teve um país justamente que iniciou isso foi a França, com as alianças francesas. Vamos trazer a nossa língua, vamos trazer um pouco da nossa cultura, vamos fazer as pessoas se encantarem pela nossa cultura, antes de qualquer coisa. Quando essas pessoas estão encantadas pela nossa cultura, pelo nosso jeito de ser, as políticas rolam de maneira mais simples. O Brasil, a gente fala na diplomacia que é o país com mais soft power do mundo. Não tem ninguém no mundo que não goste de brasileiro. Pode ser até pelos motivos errados. Futebol, samba, vamos lá, mas a gente tem uma entrada muito fácil na diplomacia através do soft power, porque isso humaniza muito as relações diplomáticas. Na década de 70 eu estava mochileiro lá em Israel e eu acabei, numa tarde em Jerusalém, entrando pelo lado errado, né, e entrei num ônibus para voltar, e quando eu olhei no ônibus era inteirinho de palestinos, uma época dura, né, e quando eu comecei a ficar meio cercado ali, né, aquele branquinho todo, de repente alguém falou from, né, daí eu entendi, where are you from? Né? Quando eu falei Brasil, década de 70, Brasil ganhou a Copa e tal, todo mundo começou a me beijar, Pelé, esqueceram se eu era ou não judeu, se eu era o quê? Eu era Brasil. Exatamente. E cheguei todo exaltado, né? Foi uma saída diplomata sem querer, né? Exatamente. Eu também me usufruí muito da brasilidade, apesar de ter essa cara, na França, porque, enfim, só de trazer um pouco da nossa cultura para eles já era algo interessante, já era algo bonito. Deixa eu te fazer uma pergunta, também não está no nosso script, mas aproveitando, né, que é uma coisa que me preocupa muito, né, aqui no Brasil a gente tem toda uma polêmica sobre a gente tem leis de incentivo na cultura geridas pelo Estado, né? Tem nacional, né, governo federal, governo estadual, o governo municipal está meio desativado, mas também tem, né? E tem toda uma polêmica, né? Se é justo ou não é justo, né? Eu, particularmente, já participei, você estava na Flip, né? A Laura foi uma pessoa participante da coordenação da Flip. A Flip é grande parte Lei Rouanet, né? Projetos aqui no MIS, fora do MIS, em todos os lugares que eu atuo, muitas vezes é Lei Rouanet, né? E às vezes o pessoal de fora, né? Às vezes interação diplomática, tal, com, por exemplo, o Museu da Língua, os portugueses falam, se nós tivéssemos uma Rouanet em Portugal, né? O que você acha dessa questão do Estado ter uma política de...
Olha, eu acho que as pessoas têm uma tendência muito grande a demonizar as coisas, sabe? Eu não tenho nada contra leis de incentivo. Lei Rouanet, a lei do audiovisual também, eu acho que ajuda demais. E por que não o setor privado investir em cultura se ele pode? O único problema é que isso não pode ser nossa política cultural. Não pode ser só isso, nossa política cultural. Por quê? Porque o setor privado vai investir no projeto que ele acha que vai trazer mídia. É óbvio, isso é negócio e não tem nada de errado nisso. Então, vira marketing cultural. E tudo bem, não tem problema. Desde que não seja... Agora, não pode ser a única coisa, porque como é que vai ficar um incentivo à cultura mais básica? Como é que vai ficar um incentivo onde não dá mídia à cultura? Então, eu acho que, enfim, é um meio termo. Agora eu vou te interromper. Nosso tempo aqui, o tempo da televisão é rápido. Nova Estela Ciência e Debate vai chegando ao final, esperando ter o nosso telespectador novamente conosco, no mesmo canal, no mesmo horário, ou no YouTube. E agradeço muito a Laura por essa visão bastante interessante sobre arte, cultura e o nosso Estado e as nossas instituições.